palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, nós continuamos a tratar, embora de uma simples alteração legal, de uma lei que autoriza o pagamento de 40 milhões de reais em serviços digitais ao município. Não há discriminação de que serviços digitais são esses, não há discriminação se há ou não a possibilidade de, junto ao governo federal, ter acesso a esses serviços digitais. Não há nenhuma opção do município por fazer a contratação de serviços digitais públicos, como é o EPROC e como são outros sistemas, como o Showmate, disponibilizado pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Nós estamos tratando de um tema que tem uma repercussão em 10% do orçamento do município. E a emenda exclusivamente objetiva que nós tenhamos o mínimo de transparência na fiscalização. Eu sou um ferrenho defensor que o município pode sim fazer a contratação de empréstimos e deveria fazer um empréstimo como esse, vereador Rafael Bueno, para promover as alterações necessárias na Maesa. Os sindicatos aguardam o Museu do Trabalhador, a comunidade aguarda o prédio para ter acesso. Enquanto isso, nós vemos dia a dia o prédio com uma deterioração maior e maior. E quando nós encaminhamos uma lei de 7 artigos, sem discriminação de obrigatoriedade, exclusivamente a apresentação de contrato, é um problema que nós temos que repensar, presidente. Nós estamos novamente com a oportunidade de debater essa lei que foi aprovada no ano passado. Então, que nós pensemos, para um futuro próximo, em deixar as coisas às claras, não na votação, vereador Daniel, porque isso aqui é bem fácil de compreender. O município vai contratar 40 milhões de dólares de uma cooperativa de fomento. Não precisa ser um grande gênio. Agora, precisa ser uma cigana para conseguir adivinhar qual é a taxa de juros. Não é possível que nós autorizamos a contratação de 40 milhões de dólares sem saber qual é a taxa de juros. É isso que nós fizemos em novembro do ano passado, e digo nós, porque embora eu não fosse vereador, eu moro aqui. E nós estamos propondo, consegui propor, correndo, uma emenda, vereador Rafael, para que nós possamos trimestralmente ter acesso a qual é o valor do empréstimo, qual é o valor da amortização, porque se o senhor vai na Caixa Econômica e compra um apartamento, o senhor fica registrado no registrato e dá para ver mês a mês, qualquer pessoa que tiver seu CPF, quanto o senhor deve. E os vereadores dessa casa, que são, por questão constitucional, obrigados, não é se eu quero ou não quero, sou obrigado a fiscalizar o município, tinha que fazer um pedido de informação a cada 3 meses para saber qual era o débito no município. O que nós estamos propondo aqui não é que o secretário explique, que quando vem aqui nem explicar, explica, vereador Daniel. Tem gente que trabalha, tem gente que trabalha. Agora tem gente que envergonha essa cidade, é nomeado pelo prefeito Adiló. Então, de toda forma, o que nós objetivamos com essa emenda é deixar transparente para que eu não tenha que apresentar um pedido de informação a cada 3 meses nessa casa e para que nós possamos ter acesso efetivo a quanto é o débito de uma contratação que imputa 10% do orçamento do município. Se o caso Manha Bosco tem... Que alegria vê-lo, vereador. Se o caso Manha Bosco tem um débito de 600 milhões, nós estamos promovendo uma contratação de 60% do caso Manha Bosco, que são 360 milhões de reais com juros. Então, são essas questões que nós precisamos tratar. Em valor venal, em valor inicial, isso aqui é muito maior que o caso Manha Bosco, vereadora Rose. Então, bom, e nós tratamos assim, sem não poder ter acesso à atualização dos débitos. Então, na próxima quinta-feira, possivelmente com retorno, com a apresentação da emenda nesse projeto, eu espero que nós possamos, sim, ter acesso, diferente do que aconteceu com o ISSQN da Visat, das atualizações mensais, de imediato. E o pior, nesse caso, vereador Cláudio Libardi, é que se nós quisermos informações do secretário de Gestão Estratégica e Finanças do nosso município, Milton Babinotti, sobre tudo isso que o senhor está comentando, os juros desse empréstimo, as condições e como isso vai comprometer ou não o orçamento do nosso município, possivelmente nós teremos a mesma explicação que ele deu do corte do FIESPORT, ou seja, não teremos explicação nenhuma e 2 semanas depois o prefeito Adiló vai ter que ele ir para a imprensa para explicar, porque o secretário é incompetente e não consegue demonstrar na prática o que isso vai impactar o nosso município. Então, nós queremos esclarecimentos e provavelmente o secretário não vai conseguir nos dar, porque ele mostrou para todo mundo aqui que ele não tem condições de fazer isso. Obrigada, vereador Cláudio. Eu que agradeço a senhora. Eu queria fazer um agradecimento público ao vereador Ed Eloy Friso, que votou sim, porque sabia que nada alteraria.
Aqui não tem nada a ver com um dia a mais, um dia a menos, com um custo a mais, um custo a menos. Obrigado, presidente. Obrigado.